Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos, na nossa caminhada espiritual, valorizar o tempo que Deus nos concede para, como igreja e em unidade, nos apresentarmos diante do Senhor, para buscarmos a consagração das nossas vidas. Nós sabemos que, e a Bíblia nos relata e nos testemunha isso, que o povo de Deus, a nação de Israel, por muitas e muitas vezes, se encontrava distante do Senhor, perdida diante do altar do Senhor, com o coração em desobediência diante do Senhor. E a resposta que Deus sempre exigia daquele povo, da sua nação, que o povo se quebrantasse diante dele, que se movesse com sinceridade, que se consagrasse e se arrependesse dos seus pecados. E é isso que a gente deve fazer, não só em uma semana, mas durante todo o período da nossa existência. Amém? Que Deus nos abençoe e que os irmãos mantenham firmes esse propósito de caminhar em consagração diante do Senhor. Quero convidá-los nesta noite a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Crônicas, capítulo 29. Diz o texto sagrado: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incensos, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vos o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora,
me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para que possamos viver a tua palavra de uma forma que glorifique o teu santo nome. Eu tenho aqui diante de mim um texto que fala sobre restauração da consagração, que é o tema, o título da nossa mensagem nesta noite. E quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, para você que está nos acompanhando nesta noite virtualmente. Se você deseja a consagração e praticar o arrependimento, é sinal que Deus está movendo em sua vida. Amém? Posso ouvir um amém mais animado? Se você deseja a consagração, se você deseja o arrependimento prático, é porque Deus está movendo na sua vida. Nós não temos como nos levar à consagração e ao arrependimento se o Espírito Santo do Senhor não estiver movendo em nossos corações. Por isso que é muito importante, é necessário que você busque no Espírito Santo esse direcionamento para a sua vida, se você ainda não está sentindo esse despertamento em seu coração. Esse texto maravilhoso que foi lido, eu quero de forma breve falar um pouco sobre o contexto dele. Já haviam uma série de reis, e esses reis fazendo mal o que era errado aos olhos do Senhor. Esses reis perduraram até esse reinado do rei Ezequias. Daí vieram outros reis que, em sequência, voltaram a fazer mal aos olhos do Senhor. O rei Ezequias, na maior parte do seu reinado, nos seus 29 anos de reinado, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que agradou ao Senhor. No final da caminhada dele, ele deu uma tropeçada. Mas vou guardar esse ponto para outra oportunidade. Vou me ater no serviço feito pelo rei Ezequias, quando assume o reinado em substituição ao rei Acais. Acais, como foi dito, foi um rei que ele fez de tudo, um dos piores reis, fazendo o que desagradava a Deus. E o Senhor levantou esse homem em tenra idade, 25 anos, para governar sobre a nação. E o que acontece? Aquele homem, ele mesmo sendo um filho de Acais,
um rei que desagradava a Deus, ele tinha uma mãe piedosa, filha de Zacarias. E essa mulher lhes teve a oportunidade de ensinar os caminhos do Senhor a seu filho, bem como continuar cuidando da sua vida, lhe fortalecendo com o seu testemunho de vida também, que servia de exemplo para aquele jovem. Ezequias, após a morte do rei Acais, ele assume o reinado. O rei Acais tinha destruído com a sua postura idólatra, desobediente, toda a estrutura religiosa de adoração a Deus. A conduta do rei fez corromper toda a nação. A nação estava totalmente distante de Yahvé, o seu Deus. Contaminada pela corrupção, pela idolatria, por ter dado as costas a Deus. O texto lido nos revela, se você tiver com a sua Bíblia aberta, que no versículo de 3 a 5, que aquele homem, quando do início do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e buscou trazer a reparação. O templo estava fechado, abandonado, ninguém tinha mais interesse de adorar ao Senhor. O texto, ele nos fala que Ezequias convocou os levitas e os sacerdotes para se consagrarem e consagrarem a casa do Senhor. Ele fez lembrar também que o Senhor estava irado, o Senhor estava aborrecido com o comportamento daquele povo. Basta nós observarmos o que está escrito nos versículos 6 a 9. Os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto o rei quanto a nação estavam totalmente contaminados. Mas o rei Ezequias, ele tinha no seu coração o propósito de restauração da nação. Então, a primeira decisão dele, que você vai ver aí no versículo de número 10, quando ele diz: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Ele diz em algumas traduções: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele reconhece, convoca o povo e mostra ao povo que eles estavam precisando restabelecer, restaurar o relacionamento com Deus, mas que tudo partiu do rei. O versículo de número 11, ele termina com uma ordem dada aos sacerdotes e aos levitas, para não serem negligentes em seu chamado, para repararem o culto, limparem o templo
e trazer de volta a adoração e o serviço a Deus. Nós podemos, dentro dessa simples e breve explicação, entender aí a existência da necessidade de consagração e da necessidade de arrependimento de uma nação. Imagine e leve a sua mente àquele contexto de realidade prática, do que estava acontecendo. Você andar pelas ruas e ver um povo escolhido, a nação do Senhor, totalmente corrompida, totalmente distante de Deus, um povo que esqueceu de onde veio, um povo que foi liberto do cativeiro do Egito, um povo que viu milagres do Senhor, um povo que foi abençoado durante toda a travessia do deserto, mesmo tendo durado 40 anos, eles foram abençoados porque eles foram tratados, eles viram a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Mas aquele povo se esqueceu de Deus. Mas Deus levantou um homem chamado Ezequias para restaurar aquela nação. Essa abordagem toda, ela está no Antigo Testamento. Hoje, nós vivemos no Novo Testamento. Nós não temos mais o templo físico, porque o templo era referencial de adoração do povo hebreu, da nação de Israel. Era o templo. Deus estava no templo. Hoje, o templo somos nós. O templo somos nós. Então, nós podemos e devemos fazer um paralelo do que aconteceu com aquele povo e os passos que eles tiveram que dar para realizar a restauração e o conserto diante de Deus. Para assim aplicar em nossas vidas. Diante disso, eu extraio algumas lições que talvez os irmãos já tenham percebido, o Espírito Santo já tenha falado ao seu coração, mas precisamos deixar aqui claro, diante das lições que a gente extrai desse texto. A gente precisa reconhecer que muitas vezes há desvio do povo de Deus da existência de, melhor dizendo, de viver a presença de Deus. Como aquele povo no passado se desviou, muitas vezes, ou em grandes vezes, o povo de Deus tem se desviado da presença do Senhor. Ezequias, ele reconheceu a existência do pecado, ele reconheceu que o pecado praticado pelos reis anteriores que caminhavam mal diante da presença do Senhor e que também levou a corrupção ao coração do povo. Ezequias reconheceu, pois nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram o rosto da habitação do Senhor, eles deram as costas. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes a nossa conduta, a nossa dinâmica de vida
nosso comportamento cristão, ele tem nos afastado do bom convívio com Deus. Nós temos, enfim, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o que não agrada ao Senhor. Como Ezequias reconheceu e levou o povo a reconhecer, hoje nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. O que é que eu tenho feito na minha caminhada que não tem agradado os olhos do Senhor? Que eu não tenho testemunhado do Senhor? Muitas vezes a gente pode viver todo um ritual comportamental cristão, vir ao templo, ofertar, cantar, contudo, o nosso coração não está vivendo em fidelidade diante do altar do Senhor. São reflexões que a gente precisa enfrentar nas nossas vidas para que haja conserto. O que eu tenho feito tem agradado ao Senhor? Eu tenho errado o alvo, pecado na minha caminhada de seguir os mandamentos, os oráculos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor? Eu tenho sido fiel a isso? Nós temos uma irmandade do passado, que a única coisa que difere de nós é o tempo, porque a natureza e o comportamento humano é o mesmo. E a gente precisa encarar essa realidade e tirar a lição do passado para que a gente não cometa isso no presente, ou nos ajude a se livrar dos erros que nós temos cometido. A gente aprende dentro desse texto que a nação se deixou a conduzir pelo erro de um homem. A nação foi corrompida pelo erro de um homem, ela já tinha no seu coração as brechas, e aí se deixou contaminar completamente. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, preste muita atenção a isso. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos dedicado a nossa atenção? Para quem? Se essas pessoas têm agregado valor na minha vida espiritual, se essas pessoas têm feito com seu testemunho diferença, muitas vezes a gente deixa de andar com um irmão de fé, com o povo de Deus, e tem como melhor amigo ou amiga pessoas que não têm o conhecimento das coisas de Deus. Não estou dizendo que são pessoas ruins ou más. Não. Eu estou dizendo que não falamos a mesma língua. Não nos identificamos com o Espírito Santo de Deus, porque um tem, o outro não tem. E isso acaba nos cegando e nos afastando. Tem muita gente dentro da casa de Deus que está com sua vida desviada do Senhor, porque tem andado e aberto o seu coração para pessoas que não são de Deus, ou vive fora dos caminhos do Senhor, sob o rótulo de crente. A gente precisa ter muito cuidado. Você agora pare e avalie sua vida e pense: quem é que eu tenho aberto o meu coração, dando espaço para o errado e que tem me levado a se afastar de Deus? Você pode continuar no templo, mas muitas vezes tem pessoas, até mesmo dentro do templo, que te afasta de Deus.
Isso é realidade, irmãos. A Bíblia nos afirma isso. Que dentro da igreja do Senhor, nós temos vaso de honra e vaso de desonra. Nós temos o joio e nós temos o trigo. Já não basta os daqui de dentro, imagine quando nós nos abrimos para aqueles que estão lá fora e deixamos nos contaminar. Seja também por exposição a coisas que nós ouvimos, as coisas que nós nos deleitamos, que nós vemos em filmes, em internet, em tanta coisa, que a gente silenciosamente traz como modelo para o nosso coração, silenciosamente vai nos corrompendo. Precisamos ter cuidado. Eu leio dentro desse texto que aquela nação começou a viver em desobediência ao Senhor. Passou assim a sair da sua presença. A obediência é o requisito básico para a manutenção de qualidade de uma vida espiritual diante do altar do Senhor. É o ABC do crente, é a obediência. Obedecer a Deus integralmente. Aquela nação tinha se perdido e não mais assim vivia. Quero lembrar os irmãos que o segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de uma vida com temor e tremor, o segredo de uma vida com dependência a Deus, ela passa pelo requisito obediência. Por isso, tudo que você fizer, tudo que você for confrontado, as suas tentações, você bote à frente o requisito. Eu estou sendo obediente a Deus, porque jamais haverá restauração do pecado na vida do homem. Jamais haverá consagração e arrependimento, se você não tiver o reconhecimento do pecado, o reconhecimento que você está movendo-se em situações que te pode levar a pecar. E a gente precisa despertar para isso. Porque Ezequias e poucos ali naquela nação não se deixaram contaminar com o comportamento do rei e do comportamento que a nação, em sua maioria, estava vivendo. É uma pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? No meio de um contexto de corrupção, de idolatria, de abandono de Deus, por que ele não se corrompeu? Porque ele seguiu o exemplo da sua mãe. Ele obedeceu os ensinamentos. Ele buscou permanecer firmes diante da palavra para não se afastar do caminho. A palavra nós temos, os ensinamentos nós temos, somos ministrados aqui, recebemos 120 sermões por ano, quem vem à igreja regularmente. Fora o que você ouve em culto, você ouve em congresso, você ouve em tantos outros cantos durante o ano. O que falta então, não é palavra. Não é palavra que falta. O que falta é obediência à palavra. Aprendo também nesse texto que após o reconhecimento do pecado da nação, o primeiro desejo que nasceu no coração do rei foi o restabelecimento do culto a Deus. Primeiro passo que a gente precisa é reconhecer o pecado, para que a gente
avance no processo de adoração a Deus, de prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus não é simplesmente vir ao templo. Isso é uma das formas de manifestar culto a Deus. Culto quer dizer serviço a Deus. É uma vida dedicada a servir a Deus onde você estiver. Isso que é prestar culto a Deus. Em todos os seus atos, em todos os seus negócios, em todas as suas ações, você está prestando culto a Deus no seu falar, no seu andar, no seu caminhar, no seu tratar, no seu cuidar. Tudo é prestar culto a Deus. Por isso, se você ler aí no versículo 12 a 16, em resumo, Ezequias determina a limpeza do templo e a reparação do culto para Deus. Os sacerdotes entraram na parte interna da casa do Senhor para purificá-la e trouxeram toda a impureza que encontraram no templo do Senhor para o pátio da casa do Senhor. E os levitas a recolheram e levaram para o vale de Cedron. Ou seja, foi aberto o templo, foram ao interior do templo, toda a bagunça que Acais tinha feito no templo, e que depois foi fechado, que a bagunça, a sujeira que estava lá toda, foi determinado que se fizesse a limpeza. E os sacerdotes assim entraram no templo e começaram a botar para fora tudo aquilo, e os levitas conduziram toda aquela imundície e levaram para o vale de Cedron, que é uma representação, uma tipologia onde estava o inferno. O vale que queima como enxofre e fogo. E ali despejava todas as imundícies que estavam no templo. Lição que aprendemos. Precisamos, irmãos, tirar toda a sujeira do coração. Tudo aquilo que enodoa o nosso coração e que muitas vezes está autenticado, marcado no nosso coração. Todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, no mais íntimo e do menor ao maior, tudo nós precisamos limpar o nosso coração. Aí é subjetivo, é você com Deus. O que é que está no seu coração, irmão, irmã, que tem desviado você da adoração sincera e do compromisso com o Senhor? Precisamos limpar muita bagunça, porque a bagunça também, a falta de organização espiritual, a falta de disciplina espiritual, nos impede de caminhar com retidão diante do Senhor. Pequenas coisas têm te atrapalhado. Pequenas coisas têm roubado a força que você tem em si. Porque a nossa natureza humana, ela é forte. Ela é dominadora, e a gente não pode dar brecha, porque senão ela ganha força. E para você desconstruir o que a natureza humana fez, meus irmãos, tem que ter muito esforço, muita dedicação, muito compromisso, muita renúncia, e enfrentá-la com propósito, porque senão a gente não vai conseguir. Por isso, limpa o seu coração. Como foi falado aqui esses dias, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque muitas vezes nós não enxergamos o que tem de ruim no nosso coração. Você, dentro da sua casa, no seio da sua família, no seio dos seus relacionamentos, você não se enxerga.
Todo mundo está vendo defeito em você, mas você não consegue se enxergar. Porque a gente não vê os nossos defeitos. Muitas vezes nós nos enxergamos só como solução. E quem se vê apenas como solução, quem se vê apenas como resposta acertada, quem se vê apenas como aquele que tem razão, jamais vai reconhecer os seus defeitos, porque não consegue se enxergar. Por isso, quero destacar o que é consagração. E eu escrevi aqui: espere em Deus que esteja dentro do que Ele pensa e nos orienta do que é consagração. É um trabalho de esforço pessoal, a começar pelo entendimento de necessidade de limpeza do coração. Você tem que se esforçar para limpar o seu coração. Mas andando em parceria com o Espírito Santo de Deus. Porque sozinho a gente não consegue. Você tem que ter a intencionalidade, você tem que ter o propósito, você tem que ter o reconhecimento, você tem que avançar na busca da consagração, do arrependimento, mas em parceria com o Espírito Santo de Deus. Se não for assim, não se avança. Eu vi uma mensagem uma vez que trazia essa frase que eu acho por demais interessante. Nada é mais central para a mensagem do cronista, que nós estamos em crônicas, do que estar limpo para adorar a Deus. É por isso que o Senhor chega ali no Evangelho, em João, fala assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, isso quer dizer para mim, por detrás dessa linha, que tem muita adoração mascarada, adoração sem santidade, adoração mentirosa, adoração enganadora, mas a nós mesmos, que nós não podemos chamar isso de adoração, podemos chamar de enganação na nossa vida espiritual, porque Deus jamais verá isso como adoração. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento de que há necessidade de se consertar diante do Senhor. Vejo dentro desse texto ainda a convicção de vencer esse processo de consagração. Os levitas e os sacerdotes foram lá e limparam tudo. E eles se apresentam no versículo 19 ao rei Ezequias e diz em suma: já purificamos a casa do Senhor. A declaração daqueles homens no versículo de número 19 é essa: já purificamos. E o rei imediatamente fez: a casa está purificada? Sim. Convoca os sacerdotes agora a se consagrarem e em seguida liderarem o culto. No Antigo Testamento, a limpeza do templo. E depois ele mandou que os sacerdotes se consagrarem. Hoje, nós somos o templo, nós somos sacerdócio real. E é como se ele estivesse dizendo para a gente o texto: hoje vocês precisam também se consagrar. Vocês precisam se tratar. Vocês precisam se limpar. Para que o culto, a nossa vida em culto e em serviço tenha a dinâmica. E para isso acontecer, irmãos, muitas vezes você está aqui nesse processo de consagração e arrependimento desses dias, imaginando que é um mistério sobrenatural. Não. Você quer começar um processo de consagração? Volte à leitura da palavra. Volte a amar, a desejar e se esforçar para viver a palavra de Deus. É o primeiro passo da consagração.
praticar os santos e sábios conselhos dados por Cristo para a nossa caminhada. Isso é consagração. Tiago fala que nós não devemos apenas ser ouvintes, mas sim operosos praticantes da palavra de Deus. Viver o processo de discipulado com Cristo. Muita gente, por não caminhar com Cristo, esquece que é um discípulo de Cristo. E o processo de discipulado na nossa vida como cristão, ele é constante. E quando a gente vive o processo de discipulado, nós somos tratados. Nós somos corrigidos. Somos aperfeiçoados com a palavra do Senhor. E, por consequência, abençoamos outras vidas, as quais passam a ser discipuladas por nós. Quando a gente se afasta desses princípios, vem a fraqueza espiritual e a gente cai no afastamento de Deus e no pecado. Por isso, Ezequias estimulou os levitas e os sacerdotes a se tratarem, a se cuidarem. E, por consequência, começou a haver a preparação para o culto. Versículo de número 20, que eu acho ele maravilhoso, quando ele diz: então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou a maioria da cidade e subiu à casa do Senhor. Imagine que coisa linda, você está ali vivendo isso, onde estava tudo fora de ordem, tudo desordenado, debaixo da direção do homem, tudo veio o processo de restauração. E aquele povo se levantou de madrugada e começou a preparação e a ofertas de sacrifício ao Senhor. Apresentar animais, derramar sangue. E aquele momento trouxe muita alegria. Diz o texto no capítulo 29, 35. Assim, o serviço da casa do Senhor foi restaurado. No capítulo 29, 36, em seguida, diz: e Ezequias e todo o povo se alegrou. Essa alegria aí é a plenitude, é o contentamento, é a satisfação de voltar a conviver na presença do Senhor com o coração limpo, com o coração tratado, voltar às suas origens de dependência ao Senhor. E isso traz regozijo para as nossas almas, para a nossa vida. Poderia desafiar alguém aqui, ou alguns, que saíram da presença do Senhor, e depois de um tempo, foram levados a reconhecer o erro e retornar à restauração de relacionamento com Deus. E certamente, se eu lhes perguntasse, o que é que você me diz diante dessa experiência que você passou? Vai ser é coisa maravilhosa. Houve uma restauração da minha alegria, houve restauração da minha fé, houve renovo da minha adoração, houve uma experiência identitária nova de que não posso sair da presença do Senhor. Então, vários benefícios, e foi isso que aconteceu com aquele povo. E tudo aconteceu de repente e poderosamente, como Deus agiu com aquele povo. Amém? Tudo legal, né? Tudo bonito, né? E você vai fazer o quê? Mas eu quero concluir essa mensagem aqui, chamando a atenção para o que aconteceu no 29:34. Quando diz: mas os sacerdotes eram poucos. Mas os sacerdotes eram poucos. Talvez na sua tradução esteja assim escrito: eram, porém,
os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Meu Jesus Cristo. O Senhor procede todo o concerto, bota os levitas, os sacerdotes, para fazer todo o trabalho. O tempo é limpo. Aqueles homens foram chamados também a se purificarem diante do Senhor. O culto é restabelecido, todos se alegraram. Mas tem um destaque aqui que diz que os sacerdotes não estavam totalmente preparados, porque não tinha mais força para oferecer sacrifício ao Senhor. Isso é no Antigo Testamento, viu? Hoje, levita, são todos os servos, todos aqueles que contribuem na casa do Senhor, são todos nós. Não é quem está aqui na frente cantando, não. Todos nós somos sacerdotes. E o que o Senhor quer dizer com isso no texto? Que nem todos estavam dedicados ao propósito de consagração. Entenderam? Mas não estavam dedicados ao propósito de consagração. Isso não desaponta a Deus, mas deve nos desapontar. Isso deve nos desafiar, porque aqueles sacerdotes, que eram homens separados por Deus, como nós somos, não assumiram plenamente a sua responsabilidade espiritual. E nós precisamos levar isso muito a sério, para que a gente não tropece, como na sequência desse livro, nós vamos ver a nação de Israel caindo de novo. Finalizando esta reflexão, o que me chama também a atenção é que o rei Ezequias não desanimou. Ele continuou exortando o povo na restauração do propósito. E assim, você que é líder, você que tem um entendimento espiritual, você tem que continuar perseverando e gerar vida na vida de seu irmão que está desanimado. Ter o entendimento de que você é suporte na vida de seu irmão para abençoar a vida de seu irmão. No capítulo 30, versículo 8, diz, para concluir, 30, versículo de número 8, diz: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Amém? Então temos ainda a oportunidade de nos despertar e alinhar a nossa vida com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos ajude a caminhar firmemente na sua presença. Amém? Eu queria convidar o nosso amado irmão aniversariante amanhã, Napoleão, para vir aqui à frente, para que nós possamos orar pela vida de Napoleão. E eu quero convidar a irmã Nayane para vir aqui à frente, que ela que vai orar pelo pai dela, vai ser abençoadora. Napoleão, pai de Vinícius, Deus nos deu essa família de presente, que nós
amamos, aprendemos a amar debaixo da graça de Deus, tem sido bênção na vida da minha família, né? Apresentou Vinícius a Bruna, né? Casou com Bruna, me deu uma netinha maravilhosa, né? Muita bênção, né? Só bênção. Então, Deus continue nos abençoando, nos sustentando, e vamos orar em gratidão ao Senhor pela vida de Napoleão, que amanhã estará encerrando mais um ciclo de tempo que o Senhor colocou e tem planejado para a vida dele. Oremos. É verdade, Deus. Agradecemos, ó Deus, em especial, meu Deus, em favor da vida do meu pai, que está completando mais um ano. Meu Deus, nós te louvamos porque é o Senhor quem tem o sustentado, o Senhor Amém, tem Deus. guardado, livrado Obrigado, de todo Deus. mal em suas viagens. Obrigado, Senhor, Deus. nós te louvamos Cobre com teu porque precioso a tua sangue, presença, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, tem sido, Senhor, real. Amém, meu Te Deus. agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Aleluia, Meu Deus, por todos esses anos, por todas as suas bênçãos sobre ele. É E te verdade. pedimos, Pai, como família, Senhor, como irmã em Cristo que somos, É verdade, meu Deus, que o Senhor possa sustentar o teu servo em tua presença, Amém, meu Deus. Senhor, cuidando, livrando de todo mal, Amém, que o meu dia a dia dele ele possa colocar o Senhor, Sim, meu meu Deus, que o Senhor possa preservar a sua vida, livrar, meu Deus. Senhor, de todo mal, misericórdia, Deus. meu Deus, que o Senhor possa sustentá-lo em tua Amém, presença. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor seja com ele. Meu Deus, te agradecemos por mais um ano de vida, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua sequência de sua semana e que glorifique sempre o Senhor com a sua vida. Nosso culto está encerrado. Depois você pode dar um abraço aqui no irmão Napoleão. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém.